para mim é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar procurando contar uma história da minha trajetória nesse tema, nessa área, menos focada na minha pessoa, mas como parte de um processo maior que ajude a gente a refletir sobre os desafios que a gente tem na atualidade, né? Se for pensar a relação saúde, trabalho e meio ambiente, ou trabalho, saúde e meio ambiente, né? Seja que corte você escolha realizar. Bem, eu entrei na Fiocruz, minha aproximação na Fiocruz, primeiro foi trabalhar com o tema da poluição química, né? Eu trabalhei no ICICT um ano com as estatísticas de intoxicações e envenenamentos, e quando comecei a trabalhar na Fiocruz, em 92, em maio de 92, teve um acidente, um vazamento químico na Bayer de Belfor Roxo. E por conta desse vazamento químico, ele ocorreu numa sexta-feira, fim da tarde. Na época eu conheci o Marcelo Firpo, que fazia o doutorado onde eu tinha feito o mestrado, que era na COP, na Engenharia de Produção. E nós já tínhamos trocado alguns textos sobre grandes acidentes, sobre desastres de origem tecnológica, né? Particularmente 2 desastres naquela época, início dos anos 90, eles eram marcantes. Um foi em 79, 78, em Seveso, na Itália, que foi o vazamento numa planta química, envolvendo dioxina, que na época era considerada uma das substâncias químicas mais perigosas ao homem, suspeita de ser carcinogênica. E esse vazamento ele provocou a evacuação de uma população de aproximadamente 220 mil pessoas. O mais curioso é que o acidente ficou conhecido como acidente de Seveso. A indústria era uma indústria suíça, só que ele ocorreu em Meda, porque eu comecei a trabalhar com acidentes químicos, porque ele tem essa característica, por isso que a gente chamou de acidentes ampliados, porque os efeitos ampliam no espaço e no tempo. Então ocorreu em Meda, mas a cidade mais afetada foi Seveso. E a gente vai ter isso para vários acidentes, alguns acidentes, por exemplo, com vazamento de produtos químicos num rio que vai atravessar 5, 6 países, como o Rio Reno, por exemplo, que foi um outro acidente que teve em 89, mais ou menos. E um outro acidente de referência era o de Bhopal, em 86, com 70 mil pessoas com permanentes disfunções, cegueiras ou disfunções pulmonares, isso era metilizocianato, e 2.500 pessoas mortas imediatamente. Esses 2 acidentes, eles traziam para nós, acho que alguns temas em comum, primeiro, de Seveso, as autoridades sanitárias de saúde pública sequer sabiam que na indústria tinha dioxina, ou seja, é um tema que traz a responsabilidade da saúde pública no sentido do controle dos produtos, das substâncias que estão sendo manipuladas, né? Que para nós seria o correspondente à vigilância sanitária, que deveria ter, o controle, não só dos produtos, dos insumos, mas também dos processos industriais, a vigilância no sentido mais amplo. Depois a gente entra para essa discussão com o Fadel. O segundo, que surgiu um escândalo em 92, onde se descobriu que, na verdade, essa empresa utilizava dioxina para a produção de armas químicas, que eram vendidas para o Oriente Médio. Esse foi um escândalo que surgiu em 92 na Itália. Então, esse acidente ele nos revela vários processos que vão no nível local, ausência de controle das autoridades públicas sobre os processos produtivos locais que impactam a saúde e o meio ambiente, até processos globais que estão envolvidos nessas indústrias e que levam, inclusive, à ocultação do que está sendo produzido ali. A gente vai ver isso também no caso da Bayer, eu vou chegar lá depois. 79, se eu não me engano. Seveso. Bota acidente de Seveso que vai aparecer
no Google. E um outro acidente importante, esse do metil-isocianato, ele é curioso porque a União Carbide, né, ela entrou no mercado asiático. Você tinha, era o período da Revolução Verde na década de 70, meados da década de 70 em diante. A Revolução Verde ela foi baseada no uso intensivo, né, de agrotóxicos para monoculturas, uma contaminação de trabalhadores, ambiental e comunidades, um discurso que era para resolver o problema da fome no mundo. Ela não foi resolvida, na verdade. Até hoje a gente tem uma produção de alimentos que supera as necessidades de alimentos das pessoas no mundo, mas a distribuição de alimentos é dada pela lógica de mercado. Então, as pessoas que não podem pagar, né, normalmente são as pessoas mais pobres e que vivem nessas áreas ou nesses países onde são produzidos os alimentos, não é? Por esses grandes conglomerados internacionais envolvendo desde sementes a agrotóxicos. E o governo indiano, na década de 70, tinha adotado uma estratégia similar ao do Brasil, né, para alguns empreendimentos, mas diferentes em outros aspectos, porque o Brasil trabalhou com a ideia de apoiar a industrialização com algumas indústrias, com o governo sendo um dos acionistas, um dos participantes. A nossa indústria petroquímica avançou muito a partir daí. A gente tinha petróleo, mas depois se descobriu mais, mas o Estado investiu diretamente, não é, no avanço e no impulso das indústrias petroquímicas. A indústria petroquímica não teria se expandido no país sem uma participação ativa e direta do Estado com recursos públicos, recursos do Estado. Recursos são pagos, não só com nossos impostos, mas com todos os impostos de modo geral. E a Índia adotou uma estratégia que exigia que ela fosse acionista também. Então, a União Carbide tinha 51% das ações, o governo indiano tinha 49% das ações. Então, foi implantada aquela indústria. Eu vi até o pai de um economista ambiental, ele trabalhou na implantação dessa indústria, ele trouxe as fotos quando a gente organizou um seminário de 10 anos do acidente de Bhopal, em 96, e quando a indústria foi implantada, não tinha nenhuma comunidade em torno. Só que, à medida que a indústria foi implantada, ela atrai trabalhadores diretos e indiretos, então foram se implantando comunidades no entorno, que é a história que a gente tem também no Brasil. Se eu for olhar os polos industriais, eles atraem empregos, e ao atrair empregos, atraem formas de renda direta e indireta associada a essas indústrias. A refinaria Duque de Caxias, se eu for para Cubatão, também, se eu for aqueles municípios em torno ali da Bahia, do polo petroquímico da Bahia, embora tenha um cinturão ali, mas também cresceram. Itaboraí até Paraora. Itaboraí até Paraora, mas você vai crescendo a população. E o governo indiano, ao ser um acionista, você traz um problema, que é o problema que a gente tem com a Petrobras. A gente já teve com a Petrobras, nós já tivemos inspeções em plataformas de petróleo canceladas. Essas inspeções eram 8 meses ou 7 antes da plataforma P36 ter afundado, porque você envolve um setor, uma empresa, que é pública, onde o governo tem uma responsabilidade direta. Ao ter uma responsabilidade direta, ele se acha também no direito de restringir ou coibir inspeções que ele considera possam travar o processo produtivo na lógica que se imaginava, priorizando-se a produção. Então foi isso que aconteceu em Bhopal, porque essa indústria, ao governo indiano ser um grande acionista, ele, na verdade, também não cuidava daquilo que era a sua responsabilidade de inspeção e controle dessa indústria, porque ele também era um acionista. E o mercado asiático não cresceu tal qual a União Carbide imaginava. Então, aquela planta da União Carbide, ela estava para ser vendida e eles deixaram de investir, não só... Obrigado, Zadar.
não só na manutenção, como também em inovações. O que você teve ao longo do tempo foi a degradação dos equipamentos associado com um duplo padrão, que foi isso que a gente também trabalhou muito na época. Ou seja, a União Carbide adotava um padrão de produção e segurança na Índia que ela jamais adotaria nos Estados Unidos, não só em termos de manutenção, mas também o tanque de metil-isocianato, que chegava a ser 10 vezes maior do que qualquer tanque de metil-isocianato nos Estados Unidos. Por quê? Sabia-se que era um produto perigoso e que, se ele vazasse, poderia provocar muitos danos à saúde. Então, qualquer indústria nos Estados Unidos não trabalhava com um tanque de metil-isocianato naquelas dimensões que nós encontramos no acidente de Bhopal. Então, uma grande quantidade de produto, um produto extremamente tóxico, numa indústria com manutenção precária no processo de produção, não é? Associada a um governo, não é, que abriu, ao ser acionista, também mão da sua responsabilidade de garantir a segurança e a proteção da população. Você criou, né, as condições ideais para que em 2 de dezembro de 86 tenha ocorrido o pior acidente químico do mundo. Então, o acidente de Seveso e o acidente de Bhopal era o pano de fundo, né, para discussões que eu e Marcelo Firpo tínhamos naquilo que era comum, né, os acidentes ampliados. Quando teve o acidente na Bayer, em 92, vamos lembrar que em junho de 92 foi a Rio 92, ou seja, pela primeira vez, mais de 100 chefes de estados estariam no Brasil para uma grande conferência de meio ambiente. E esse acidente ocorreu exatamente com uma multinacional alemã, e a Alemanha vinha com um forte discurso ambiental naquele momento. Então nós resolvemos ir lá, era uma sexta-feira à noite, não dava para ir. Por coincidência, tinha um alemão da Associação dos Acionistas Críticos da Bayer, que foi uma estratégia, foi utilizada na Europa e nos Estados Unidos por várias comunidades, no sentido de comprar ações e, ao comprar ações das empresas, ganhar o direito de acesso às assembleias e aos relatórios das empresas, ou seja, de produzir, através das ações, um controle social maior desse processo. Então decidimos ir na segunda-feira, porque sábado não daria. Fomos lá na segunda-feira e vimos como era muito precário. Por exemplo, o posto de saúde sequer sabia que tinha tido um acidente, não é? Embora tenha ocorrido uma entrada superior ao normal, entre aspas, de crianças com problemas respiratórios, né? Mas ninguém se deu conta do que tinha ocorrido. A comunidade, imediatamente, o portão da Bayer e a rua se misturavam. Assim, as pessoas desmaiaram, não sabiam o que fazer, fecharam o portão da Bayer, ninguém dizia o que era para ser feito, ou seja, não tinha um plano de preparação e resposta, não tinha um plano de emergência, como já determinava a legislação europeia. Depois do acidente de Seveso, em 86 ou 88, a União Europeia aprovou a Diretiva de Seveso. E a Diretiva de Seveso obrigava todas as indústrias a terem planos de emergências, envolvendo a comunidade. A Bayer, como uma empresa alemã, e a Alemanha faz parte da União Europeia, tinha planos na matriz alemã e sabia como fazê-los, mas não tinha no Brasil. Quer dizer, aliás, as empresas dizem que tem plano. Um plano no papel não é nada. Se eu tenho um plano. Se ninguém conhece, isso não é nada. É um cumprimento burocrático de parte da legislação de órgãos que são omissos, porque ter o plano sem exigir que seja dada publicidade, que tenha simulados, não bota em prática, não é nada. Então fomos lá. Ao ir lá constatar essa situação, voltamos, conversamos, né? Na época a gente tinha uma saúde do trabalhador bastante ativa no estado, Fadel, Jorge, Sueli, não é? Cristóvão também veio da saúde do trabalhador, quem mais? Enfim, aí voltamos, conversamos, e aquele era um momento propício, porque a gente estava saindo do processo de democratização, da criação do SUS, da Constituição de 88, tínhamos tido a primeira eleição presidencial, o Collor tinha sido eleito, mas era a primeira eleição presidencial depois de muitos anos, não é? Ou seja, era um contexto muito favorável. Favorável no âmbito do legislativo e também no âmbito das instituições acadêmicas, não é? De ensino e pesquisa.
Por exemplo, a partir dos relatos que a gente fez, a saúde do trabalhador no Estado articulou uma inspeção na Baia que envolvia o Carlos Mink, né, como parte do Legislativo, o Ministério Público Estadual, quer dizer, o Poder Judiciário, além do Executivo, representado pela Secretaria Estadual de Saúde do Trabalhador, e pesquisadores da UFRJ, da UERJ e da Fiocruz. Eu lembro que foi uma inspeção com aproximadamente 50 pessoas, não é? E que a gente entrou na marra assim, não nós, mas o Mink, o procurador, todo mundo teve que usar o poder legal para poder entrar, porque a empresa não queria. Enfim, mas conseguimos entrar e o sucesso dessa inspeção, que resultou em algumas modificações, eu vou falar sobre sucesso, mas vou falar também sobre os limites. Ele resultou da gente ter se reunido várias vezes antes, né, e ter se reunido com o Sindicato dos Trabalhadores para mapear a indústria e mapear as áreas de maior perigo, né? Porque a gente nem tinha o Google Terra, né? Senão facilitaria, né? Facilitar as áreas de maior perigo e os principais problemas. Então, quando nós fomos para a inspeção, já havia uma divisão no trabalho, não é? Quem iria para tal área, o que a gente olharia, perguntaria, investigaria, né? Isso resultou num amplo relatório, numa ampla ação, que resultou em algumas modificações. Mas logo depois, isso tem a ver com um processo político que ocorreu no país. Nova Iguaçu, Belfor Roxo deixa de fazer parte de Nova Iguaçu, no processo de criação de vários municípios. Não é? E isso estimulado, em grande parte, também pela empresa. Porque se a empresa estava num distrito de Nova Iguaçu e ele passa a ser um município, ela passa a ser o principal contribuinte para a sustentação do município. Só para fazer uma comparação com um evento mais recente, o desastre, eu não falo de Mariana, o desastre da Samarco em Mariana. A Mariana assim, não provocou nenhum desastre, foi a empresa que provocou o desastre, que inclusive Mariana foi o município menos afetado até comparado com outros. 80% dos recursos do município são diretamente dependentes da Samarco, de impostos. Se a empresa fechar e falir, né, o município fica comprometido. Então, nessa lógica de criação de municípios pequenos ou municípios completamente dependentes de uma única empresa, a chantagem, existe um termo, que é chantagem ambiental, ela torna-se um elemento mais forte dessas empresas com poder público local, que se torna absolutamente refém dessas empresas quando não comprado por essas empresas. Isso em outros países, é claro, isso não ocorre no nosso país, não é? No processo de criação do município, que a Bayer estimulou e tinha interesse, não é? Ela apoiou também, a campanha do prefeito, do primeiro prefeito de Nova Iguaçu, que foi o Joca, não é? E o Joca, diziam os jornais, diziam as más línguas, que era ligado a grupos de extermínio, na Baixada. Então isso nos traz, do ponto de vista da análise da economia política, dos acidentes industriais, como processos globais, na lógica da produção de bens, da apropriação de recursos e da distribuição de riscos, as grandes empresas internacionais podem se aliar, a empresas locais e deter o controle sobre determinados territórios para produzir coisas ilegais, como, por exemplo, armas químicas para serem vendidas para o Oriente Médio, ou como mesmo empresas globais, de atuação no mercado global, podem se aliar ao que há de pior na política, ao que há de pior do ponto de vista da cidadania, para manter seus interesses de controle sobre determinados territórios, para garantir a produção, não só de produtos, bens,
mas a apropriação de recursos e a externalização de riscos, né, numa forma desigual no mundo. Então, acho que esse caso do acidente da Bayer, né, e do que ocorreu depois, nos revela muito disso. Quais são os limites que a gente vivenciou depois? Não é? Eu acho que os limites que a gente vivenciou depois foram: nós tivemos uma eleição no sindicato, não é? E tempos depois, um sindicato que começa muito ativo, e depois o presidente do sindicato foi morto, assassinado, dentro do próprio sindicato, não é? E depois, segundo as... Oi? Sindicato dos Trabalhadores Químicos de Belfor Roxo. E depois, o que foi noticiado nos jornais, um dos diretores eleitos naquela chapa estava diretamente envolvido, não é? Eu não posso afirmar se isso é verdade ou não, posso dizer o que saiu nos jornais, mas de qualquer modo, isso desarticulou completamente algo que era fundamental, que era a ancoragem no sindicato. Isso limitou completamente. Uma outra foi um processo de burocratização no Ministério Público, não é? Se os ministérios públicos eles começam com uma grande novidade na pós-Constituição de 88, com uma grande promessa, e eles têm um trabalho importante, não estou dizendo que o Ministério Público, de modo geral, não tem um trabalho muito importante, em algumas áreas você tem uma tendência a um processo de burocratização e não enfrentamento das questões fundamentais, não é? Assim, uma das coisas que me desestimulou muito a continuar trabalhando com o Ministério Público foi quando, após fazer um relatório sobre as condições de trabalho nas plataformas de petróleo, não é? As condições, inclusive, que antecederam o acidente da P-36, que a gente já mostrava, não era nenhuma bola de cristal, era só pegar estudos de acidentes anteriores e ver o que estava acontecendo ali. Estava nítido que em algum momento ia ter acidente. Primeiro, você tinha uma média de 2 a 3 trabalhadores terceirizados acidentados para cada trabalhador direto. Segundo, você tinha um processo de reforma e manutenção dessas plataformas com grandes contingentes de trabalhadores terceirizados que não conhecem esse ambiente. O ambiente das empresas, da indústria de processo químico, petroquímico, petroleiro, é um ambiente onde as matérias-primas ou pegam fogo, ou explodem, ou são tóxicas. Ou seja, não é um ambiente que dá para qualquer pessoa entrar sem ter um conhecimento prévio dos riscos, fora os riscos típicos mecânicos, que eu vou ter em qualquer outro tipo de indústria. Então a gente já apontava. Terceiro, você tinha uma demanda de aumento da produção, e no aumento da demanda, da demanda da produção, processos de segurança, procedimentos operacionais básicos estavam sendo bypassados, não é? Então o relatório apontava para isso. Aí quando o Ministério Público faz, obrigando a Bayer a melhorar o banheiro para os terceirizados e outras coisas muito pontuais, sem apontar para mudanças no processo de gestão do trabalho, eu fiquei muito desanimado, porque assim, eram meses de trabalho, para produzir um relatório desse, eram meses e meses e meses de trabalho, de discussões, envolvendo o sindicato, inclusive, e aí para chegar numa proposta tão limitada como essa, assim, foi muito desanimador. Então estou apontando para o acidente da Bayer, para os conflitos que eu tenho dentro dos sindicatos, nesse eu estou apontando também para as limitações também do próprio Ministério Público Federal, nesse caso era o federal. E o terceiro foi um acidente que a gente analisou na Nitroquímica, que era uma empresa do Antônio Hermínio de Moraes, em São Miguel Paulista, que foi um acidente aparentemente simples na análise, mas eles tinham uma área de produção de nitro, enfim, mas eles tinham toda uma parte que a operação era manual. Então eles automatizaram parte desse processo produtivo. O que é automatizar? Significa que a leitura das reações, do aquecimento, do processo, de todas as fases, passa a ser automática. Daí vem automação, permitindo você reduzir o número de trabalhadores diretos
que tinham aquela experiência de fazer o controle manual do processo produtivo. Do ponto de vista da lógica da argumentação, da segurança e do ponto de vista da lógica da argumentação até econômica da empresa, né? Você reduz postos de trabalho e reduz o risco também de acidente, poderia até fazer algum sentido. Fazer um sentido se fosse um carro todo automático. A questão é que eu tinha um Fusca, que era dos anos 60, e queria botar um computador de bordo de um carro dos anos 90. Não vai dar certo, não é? Assim, eu tenho carros hoje que eu tenho a leitura toda automática, né, dos pneus, do consumo, de tudo. Não é a mesma coisa se eu quiser colocar um computador para um Fusca, não vai dar certo. Um Fusca tem que ser dirigido como um Fusca. Mas essa foi uma forma que as empresas encontraram também de economizar. E nesse processo de economia, o que elas fizeram? Na automação, vamos demitir os trabalhadores mais antigos, que são os mais caros em termos de salários, contratar trabalhadores mais novos, não é? E um número menor, que a gente não só paga o investimento, mas no médio prazo a gente aumenta a margem de lucro. Isso que foi feito. E aí o que aconteceu? Você tinha lá um reator, que a leitura não foi feita de forma adequada, não ao processo automático, ele tinha que ser alternado com processos manuais. É claro que isso em algum momento deu errado, você teve a explosão e morreram, eu acho que 4 trabalhadores e 2 ficaram feridos. O Ministério Público Estadual atuou nesse acidente, foi muito ativo, de São Paulo, né, foi muito ativo mesmo naquele momento, tinha um bom procurador, esqueci o nome dele, até ele se especializou nesse tema. Só que aí, do ponto de vista dos trabalhadores, a empresa vinha automatizando e demitindo cada vez mais trabalhadores, contratando novos. Os trabalhadores antigos, eles não tinham uma formação técnica, uma formação em escolas técnicas, como os trabalhadores mais novos, mas tinham experiência, não é? Os trabalhadores novos tinham uma formação técnica, mas não tinham nenhuma experiência, não é? Quem trabalha com gestão do trabalho e segurança sabe, assim, em qualquer processo de troca de trabalhadores, se eu for pensar só do ponto de vista da segurança, sem considerar os aspectos econômicos, eu vou ter que procurar equilibrar o tempo inteiro trabalhadores experientes com trabalhadores novos, porque o trabalho não é uma atividade individual, mas o trabalho é realizado por coletivos o tempo inteiro. E a experiência, é através da experiência que você aprende, não é, a traduzir os sinais de esgotamento, de risco ou de falhas no próprio processo produtivo. Então, do ponto de vista até de uma boa gestão do trabalho, você tem que manter, não é, sempre essas equipes. Você jamais faz uma renovação completa, porque você sabe que vai dar problema, seja que ramo for, não é, seja ele qual for. Mas eu estou chamando a atenção disso porque isso teve um impacto depois na divisão do próprio sindicato. Porque, vamos lembrar, o trabalho que a gente fazia, ele tinha como ancoragem trabalhadores organizados. E o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador, Ecologia Humana e a Saúde do Trabalhador de modo geral, elas emergem no final da década de 80, muito acopladas aos grandes sindicatos, aos grandes conjuntos de trabalhadores organizados, que de modo geral vinham ligados ao processo produtivo industrial, metalúrgicos, siderúrgicos, químicos, petroleiros e por aí vai. Eram categorias muito importantes naquela época. Então, estar ancorado num trabalho conjunto com o movimento sindical, com os sindicatos, era fundamental. E outro com os outros braços do poder público, no legislativo ou no judiciário. E com o amparo também, uma interface com as universidades, os centros de pesquisas. No caso desse acidente, esse sindicato era ligado à CUT, que era ligado à Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos, que teve algum dos seus quadros também se preparando para o processo legislativo
para disputa eleitoral. E a disputa eleitoral, não é? Ela sempre que envolve quadros de algum sindicato ou de uma confederação, não é? Ela não ocorre sem gerar fissuras no próprio sindicato, porque alguns sindicatos você tem várias correntes presentes dentro do mesmo sindicato ou da mesma confederação, ainda que possam ser do mesmo partido, não é? E nesse momento, né, das negociações iniciais da análise, a gente tem uma divisão no sindicato, porque uma vertente defendia, né, um relatório que apontasse para os problemas e que confrontasse a empresa no sentido de exigir mudanças mais profundas no processo produtivo. E outra corrente, não é? Ela defendia não entrar em confronto com a empresa, não é? E poder, através desse acidente, negociar a manutenção de um maior conjunto de trabalhadores, ou seja, reduzir as demissões, não é? No curto prazo. O que me parece ser uma estratégia míope, porque é como acreditar um sindicato que vai fazer uma aliança com a empresa para não demitir os trabalhadores, é só questão de tempo, porque ela vai demitir esses trabalhadores. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, é a minha análise, que é um erro. Isso criou uma fissura no movimento sindical. Ao criar uma fissura no movimento sindical, claro, isso comprometeu o nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele estava ancorado numa certa unidade sindical, não é? Que deixou de existir, não é? Esse acidente em São Miguel Paulista quanto de Belfor Roxo, além de afetar diretamente os trabalhadores, eles têm como características afetar a comunidade, não é? Como o acidente de Bhopal e o acidente de Seveso. Por isso que nós chamamos eles de acidentes ampliados. E ao afetar essa comunidade, também de impactar o meio ambiente, não é? E a saúde dessas populações no entorno. Por isso nós trabalhamos a ideia de acidentes químicos ampliados. Então, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente viu que 90% dos óbitos eram de trabalhadores. Nos acidentes químicos, que são conhecidos pelo seu impacto na população e no meio ambiente, a maior parte das vítimas fatais eram trabalhadores, isso na União Europeia. Só que em realidades como a nossa, a situação era tão precária que o impacto também sobre a comunidade era e é extremamente grande. E na comunidade a gente encontrou mais dificuldades ainda, porque para envolver o trabalho com a comunidade, você teria que ter associações de moradores fortemente organizadas. E o que a gente passa a ter a partir de meados da década de 90 é um enfraquecimento das associações de moradores. Você não consegue avançar nesse tema sem ter associações de moradores fortemente organizadas. E isso, com a forma como a política acabou sendo conduzida e gestada, e a gente vê hoje os reflexos disso, não é? Para as eleições no nível federal, estadual e municipal, significou, não é? Apesar do processo de democratização, a captura da política pelos grandes interesses econômicos. Se eu tenho a captura da política pelos grandes interesses econômicos, isso significou esvaziar, no médio prazo, saúde do trabalhador, saúde ambiental, não é? E até a vigilância sanitária naquelas áreas que ela teria mais confronto com os processos produtivos. Então a gente teve um enfraquecimento dos sindicatos, como existiam até então, os grandes sindicatos das grandes categorias industriais. Eu não estou falando dos bancários, assim, que estão ligados mais a serviços, não é um tema que eu estou trabalhando, mas também eram fortemente organizados. O enfraquecimento dos sindicatos, um enfraquecimento e pulverização das associações de moradores e o enfraquecimento do Estado. E uma tendência na academia, com uma lógica de produção e financiamento da pesquisa muito individualista, pelos órgãos financiadores, de isolamento. Eu produzi, por exemplo, se eu passar um ano produzindo um relatório sobre um acidente químico, do ponto de vista da minha produção acadêmica, isso não vai contar nada, embora isso possa ter uma grande importância do ponto de vista social. Então, assim,
nós tivemos vários contextos, né, vários processos que afetaram trabalhadores e suas organizações, moradores e suas organizações, o Estado, o Executivo, no âmbito da saúde. Os órgãos ambientais se tornaram cada vez mais burocratizados, enfraquecidos, e o Ministério Público, salvo atuações mais específicas, né, de alguns procuradores mais combativos, também é uma tendência de processo de burocratização, de tratar o tema de forma mais burocrática. Então, nesse contexto atual, acho que a gente vivencia um desafio que é imenso, e para mim a expressão dele mais próxima e vívida é o desastre da Samarco e Mariana. Você tem um sindicato pouco organizado, embora ele tenha feito várias denúncias, longe está de ser o sindicato que tinha força na década de 90, do pessoal que trabalha na mineração. Comunidades que procuraram se organizar no pós-desastre, mas a indústria sempre investe em divisões nas comunidades, não é? Privilegiando que os interesses individuais se sobreponham aos interesses coletivos. Municípios capturados pela empresa, porque dependem totalmente da empresa. Parece que depois estouraram escândalos, inclusive, de como a Samarco financiou a eleição de vereadores, deputados, prefeitos, senadores. Na verdade, é muito mais amplo do que isso. É o Código de Mineração, é avançar sobre a questão das reservas florestais, é avançar sobre o tema da privatização das águas, é avançar sobre diversos temas que dizem diretamente respeito aos direitos sociais e ambientais. Então, assim, se a gente não for capaz, não é, de se reorganizar, e não dá para ter uma organização como era aquela, né, porque o cenário mudou. Hoje a pulverização de trabalhadores, né, nos mais diversos setores, não é, com carteira, sem carteira, diretos e indiretos, é muito maior, o que traz um desafio para a organização dos trabalhadores muito além do que foi enfrentado no passado. Para a associação de moradores, para além dos interesses mais específicos da sua comunidade, de forma a pensar mais amplo, e para o Estado num processo de democratização, porque o que a gente teve foi uma privatização do Estado no sentido dos interesses mais escusos, né, que ocuparam o Estado, no sentido de enfraquecer todas as ações que significassem um confronto, tanto do capital, confrontar com o capital, né, confronto capital e trabalho, como também capital e meio ambiente, os interesses do capital e meio ambiente. Então é um cenário, assim, eu acho, dos mais desafiadores. Eu considero que eu não estava preparado para esse momento, porque eu achava que a gente, com atropelos, caminharíamos para uma melhora. Nós estamos vivenciando de forma muito rápida um retrocesso numa amplitude, numa intensidade jamais vista, mas não vejo outra alternativa se não for a capacidade da gente se mobilizar e, de forma solidária, organizar e mobilizar outros conjuntos de trabalhadores e formas de sociedade. Eu não tenho... Vocês perguntaram, o que você propõe para isso? Eu não sei. Não é um desafio, mas eu acho que a gente tem que pensar, burilar e buscar alternativas, porque da forma como está, né, os retrocessos, assim, a gente já viu que eles não vão retroceder. E que se a gente achava que não pode ficar pior, pode ficar muito pior ainda mais se a gente não fizer nada. Então, eu acho que a gente está diante de desafios imensos. E os acidentes ampliados, os acidentes químicos, na verdade, constituem uma expressão disso. O exemplo de Mariana é um exemplo disso, porque os sinais de que já vinham ocorrendo falhas na manutenção, fissuras, são dados desde 5 anos atrás. Um órgão ambiental incapaz, não é, de cobrar efetivamente, com uma legislação que favorece você postergar ou procrastinar, na verdade, as ações, não é, com uma incapacidade do Estado, de modo geral, se organizar para dar conta disso, e com interesses que são globais. Não é? Basta ver a ação que o Ministério Público Federal propunha, que era de mais de 150, se não me engano, bilhões de dólares, não é? E eles conseguem baixar
inclusive com a assinatura da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, para 20 bilhões, com a empresa criando uma fundação, que é Renova, que está sob o controle dela, para administrar esses recursos e o processo de recuperação. Isso, para mim, foi a maior vergonha que eu já vi. Acho que é isso. E a gente pode abrir para o debate.